tudo bem? Meu nome é Camila Tecla e eu sou aluna do terceiro ano de História. Eu vou falar um pouquinho sobre o pré-projeto com relação à disciplina de projeto de ensino. Então, o tema que eu escolhi é sobre a história do Brasil colônia. Então, o tema vai de acordo com o descobrimento, o que se intitula como Descobrimento do Brasil pelos portugueses e a relação que foi estabelecida com os índios assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Também as discussões vão avançando em torno do comércio estabelecido com a extração do pau-brasil e depois com o sistema de produção de açúcar e também a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, A introdução do pré-projeto fala com relação ao recorte que eu darei, com relação a como esses portugueses chegam aqui, a discussão que será que eles chegaram aqui propositalmente ou não, como foi essa incursão marítima até chegar ao Brasil, o primeiro encontro que foi estabelecido entre os índios e os portugueses em 1500, a catequização dos índios, porque nessa primeira vinda, nessas embarcações que chegam no Brasil, já ficam aqui os primeiros padres. Então, como se deu essa catequização com os índios? Será que foi uma forma de exploração das terras basílicas? A exploração do pau-brasil e a escravização dos nativos, e depois a produção do açúcar e a política portuguesa nos trópicos, o que causou a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. O objetivo geral é desconstruir a ideia que se tem com relação ao suposto descobrimento do Brasil. Desconstruir esse conceito que nós temos e que nós aprendemos e que ainda é reproduzido nos livros didáticos ainda hoje e fazer uma análise crítica por meio da carta de Pero Vaz de Caminha, relatando o descobrimento das novas terras a Portugal. Então, essa carta ela é de domínio público, está disponível no site do Ministério da Educação e é por meio dessa carta que o projeto vai se desenrolar. O objetivo específico, então, é conhecer o texto da carta de Pero Vaz de Caminha, relatando o descobrimento do Brasil, é compreender os motivos pelo qual o rei de Portugal enviou a Companhia de Jesus aqui para catequizar os índios, analisar o comércio que foi estabelecido entre Brasil e Portugal, e por que houve esse comércio, qual foi a intenção, por que houve a escravização dos nativos. A justificativa para esse projeto é justamente desconstruir a visão que se tem com relação ao descobrimento do Brasil e essa subordinação, essa inferiorização que nós temos com relação a Portugal e aos demais países da Europa. Compreender o índio enquanto sujeito, habitante, nativo e que não se submeteu assim a livre, espontânea vontade, que não lutou, como aquele sujeito que não lutou pelos seus direitos. Construir uma crítica com relação à relação que foi estabelecida entre portugueses e índios, compreender como que se deu esse comércio e a escravização dos nativos e por que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e depois reafirmar esse processo dos índios mesmos que se opunham a esse processo de escravização. E daí entender um pouquinho mais dessa história da cultura daí do nosso país, nesse primeiro momento. A metodologia, então, vai ser utilizada a exploração oral, vai ser feito uma construção de texto coletivo inicialmente com o que os alunos já conhecem, em relação a esse tema. Depois eu proponho uma pesquisa, tanto na internet, utilizando a sala de informática, como também na biblioteca, em livros. Depois nós vamos ler, fazer uma análise crítica por meio de grupos de estudo com relação à carta de Pero Vaz de Caminha. Depois, no final, eu proponho uma construção de um outro texto coletivo, depois de todo o conhecimento que foi construído com os alunos, para fazer a comparação entre esse primeiro texto coletivo que foi produzido e o último, para ver qual caminho foi percorrido e o que há de novo nessa construção, para perceber se realmente há uma mudança de postura, uma mudança de concepção com relação a esse tema. E eu espero que os alunos, de fato, desconstruam essa visão que se tem com relação
ao descobrimento do Brasil, que eles compreendam as raízes do povo brasileiro, né, que foi firmado a partir daquele momento, compreenda de que forma as riquezas do país foram extensas e quais os interesses que se tinham com relação ao Brasil e ao comércio que foi criado, entender como se deu essa primeira organização do Brasil em capitanias hereditárias e ter uma nova visão com relação à construção histórica e cultural do nosso país, que eu acredito que é muito importante e que dê base para outras discussões, como racismo, por exemplo. É isso. Até mais.